Você já parou para refletir sobre o poder transformador da oração? Neste vídeo, vamos explorar 5 versículos que revelam a força extraordinária da oração, ajudando-nos a compreender como ela pode impactar nossa vida de maneira prática e espiritual. Mas antes, quero te convidar a fazer parte dessa jornada. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber nossas notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e fortalecer a comunidade cristã. Agora vamos mergulhar nas Escrituras e descobrir o que a Bíblia nos ensina sobre o poder da oração. Nosso primeiro versículo é impactante. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, lemos: "E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão." Essa promessa de Jesus é poderosa, mas traz um requisito essencial: a fé. Muitas vezes oramos sem realmente acreditar que Deus está nos ouvindo, o que nos impede de experimentar a plenitude da resposta divina. A palavra crer aqui vai além de uma crença superficial. Ela envolve convicção, confiança e uma certeza inabalável de que Deus cumpre suas promessas. Vamos pensar nisso. Como podemos orar e ao mesmo tempo duvidar de que Deus está nos ouvindo? Tiago, em sua epístola, deixa claro que quem duvida não deve pensar que receberá coisa alguma do Senhor. E isso nos desafia a orar com o coração cheio de confiança. Quando oramos alinhados com a palavra de Deus, confiando em suas promessas, podemos ter a certeza de que Ele está trabalhando a nosso favor, mesmo que a resposta demore. O desafio é perseverar com fé, acreditando que o tempo de Deus é sempre perfeito. Agora vamos ao segundo versículo. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, encontramos a seguinte orientação: "Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados." A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse texto nos lembra da importância da comunhão cristã. Em um mundo onde muitos veem a igreja apenas como um lugar para assistir ao culto e ir embora, esquecemos que somos chamados para viver como uma família em Cristo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que não compartilha suas lutas? Por quê? Teme ser julgado? Tiago nos encoraja a confessar nossas falhas uns aos outros. Isso não significa expor tudo a qualquer pessoa, mas criar relacionamentos de confiança dentro da comunidade de fé. Quando confessamos nossas fraquezas e oramos uns pelos outros, experimentamos cura, tanto espiritual quanto física. Além disso, Deus nos abençoa através da intercessão e da comunhão genuína. Essa prática vai além de simplesmente dividir problemas. Imagine um círculo de amigos onde, ao invés de apenas saídas e diversão, você possa compartilhar dores, dificuldades e até mesmo suas vitórias espirituais. Assim, construímos amizades baseadas em Cristo, que fortalecem nossa fé e nos ajudam a superar desafios. Seguindo para o terceiro versículo, encontramos em Mateus, capítulo 18, versículo 19. "Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus." Esse é um convite à unidade na oração. Você já percebeu como as divisões podem enfraquecer a igreja? Em tempos de polarização, Jesus nos ensina que o poder da concordância é essencial. Quando nos unimos em oração, colocamos de lado diferenças teológicas ou pessoais e focamos no que realmente importa: o amor a Deus e ao próximo. A promessa aqui é maravilhosa. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, Ele estará presente. Pense na profundidade dessa promessa. Não é necessário um grande templo ou multidões para que Jesus se manifeste. Basta a sinceridade de 2 ou 3 corações unidos em oração. Essa é uma oportunidade para construirmos relacionamentos mais fortes dentro da igreja, promovendo
perdão, amor e compaixão. Afinal, como podemos orar com unidade se guardamos mágoas e ressentimentos? Ao viver essa realidade, podemos testemunhar grandes coisas acontecendo em nossas vidas e na vida da igreja. Mas essa unidade exige esforço, requer deixar de lado rancores, oferecer perdão e priorizar a comunhão com nossos irmãos. É assim que vivemos o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos. Dando sequência, vamos ao quarto versículo que revela ainda mais sobre o poder da oração. Em Mateus capítulo 17, versículo 21, lemos as palavras de Jesus. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui, Jesus ensina algo profundo sobre como enfrentar desafios espirituais que parecem impossíveis. Há momentos em que a oração precisa ser intensificada com o jejum, especialmente em batalhas espirituais ou diante de decisões importantes em nossas vidas. O jejum é uma prática espiritual que nos ajuda a subjugar a carne e ampliar nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Daniel, por exemplo, buscou respostas de Deus sobre o tempo do cativeiro de Israel. Ele orou e jejuou até que o Senhor revelou não apenas a resposta que ele esperava, mas também grandes mistérios sobre o futuro do povo de Deus. O jejum nos fortalece para enfrentar o inimigo e nos prepara para receber direções específicas do Senhor. Jesus também nos deu o exemplo ao jejuar 40 dias no deserto antes de começar o seu ministério. Ele demonstrou que o jejum e a oração são armas poderosas contra as tentações e os ataques espirituais. Essa prática nos ensina a depender totalmente de Deus, colocando nossas necessidades espirituais acima das físicas. Assim, se você está enfrentando situações em que parece não haver solução, considere unir a oração ao jejum, buscando a direção e a intervenção divina. Agora, vamos ao quinto e último versículo. Em Salmos capítulo 107, versículos 28 e 29, lemos: Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Esse é um texto profundamente reconfortante, pois mostra como Deus ouve o clamor sincero de quem está em aflição. Essa passagem descreve a imagem de pessoas em meio a uma tempestade, clamando ao Senhor, e Ele respondendo com paz e segurança. Quantas vezes em nossas vidas enfrentamos tempestades que parecem incontroláveis, momentos de dor, incerteza e medo que nos fazem sentir como se estivéssemos em um barco à deriva, sem rumo. Esse texto nos lembra que, ao clamar ao Senhor, podemos confiar que Ele nos conduzirá ao porto seguro. Lembro-me de como esse versículo marcou minha vida em um período de grandes dificuldades. Eu era jovem, cheio de incertezas, e minha família não tinha tradição cristã. Durante um momento de profunda angústia, encontrei consolo nesta palavra. Decidi me dedicar à oração, confiando no Senhor para guiar meus passos. A partir daí, Deus transformou minhas aflições em alegria e trouxe direção para a minha vida. O salmista nos ensina que Deus não apenas reduz a tempestade, mas também transforma a aflição em paz e alegria. Isso não significa que nunca enfrentaremos problemas, mas que podemos confiar na presença de Deus em meio a eles. Ele nos guia, nos fortalece e nos conduz ao porto almejado, que é o centro de sua vontade para nossas vidas. Ao refletirmos sobre esses 5 versículos, percebemos que a oração não é apenas um ato religioso, mas uma expressão de confiança, comunhão e dependência de Deus. Ela nos conecta ao Pai, nos fortalece nas batalhas espirituais, nos une como igreja e transforma nossas aflições em paz. Uma das maiores lições que podemos tirar é que a oração não deve ser o último recurso, mas a base de nossas vidas. Muitas vezes buscamos soluções humanas antes de nos voltarmos a Deus.
Mas Jesus nos ensina que a oração é o meio pelo qual recebemos força, sabedoria e vitória. Quando colocamos Deus no centro de nossas decisões e lutas, experimentamos sua presença e poder de maneira transformadora. Talvez você esteja se perguntando: como posso melhorar minha vida de oração? Aqui estão algumas sugestões práticas. Primeiro, reserve um tempo diário para orar. Não espere até estar desesperado para buscar a Deus. Comece o dia com um momento de oração, agradecendo pelo que Ele já fez e pedindo direção para os desafios que virão. Segundo, leia a Bíblia enquanto ora. Use as Escrituras como base para suas orações, declarando as promessas de Deus sobre sua vida. Por exemplo, ao enfrentar uma situação difícil, lembre-se do que lemos em Salmos. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Faça dessa palavra uma oração pessoal, pedindo a Deus para acalmar suas tempestades. Terceiro, encontre parceiros de oração. Como vimos em Mateus, há poder na concordância. Reúna-se com amigos ou familiares para orar juntos regularmente. Além de fortalecer sua fé, isso cria um ambiente de apoio mútuo e edificação espiritual. Por fim, pratique o jejum quando necessário. O jejum não é apenas abstinência de alimentos, mas uma disciplina espiritual que nos ajuda a buscar a Deus de forma mais intensa. Seja para decisões importantes, batalhas espirituais ou para aprofundar sua comunhão com o Senhor, o jejum combinado com a oração pode trazer grandes respostas. Ao aplicarmos essas práticas em nossas vidas, começaremos a experimentar o poder da oração de maneira real e tangível. Assim como os discípulos que viram milagres acontecerem em resposta às suas orações, também podemos testemunhar o agir de Deus em nossas vidas e naqueles ao nosso redor. Então, como você tem usado o poder da oração? Está confiando em Deus plenamente? Está orando com fé, unidade e perseverança? Lembre-se de que a oração não é apenas uma ferramenta, é um relacionamento com o Pai Celestial. Convido você a colocar em prática tudo o que aprendemos hoje. Comece agora mesmo, orando com fé e confiança. E ao experimentar o poder da oração, compartilhe seu testemunho com outras pessoas. Não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e compartilhar com outros que precisam ouvir esta mensagem, para que elas também sejam encorajadas a buscar a Deus. Curtiu o vídeo? Na descrição você encontra produtos incríveis para fortalecer sua fé e transformar seu dia. Confira agora.